António de Abreu Freire já correu o mundo, fez investigação, deu aulas, escreveu livros, participou em filmes e documentários, criou até um festival de cinema em parceria com o Cineclube de Avanca e sempre teve tempo para criar cavalos, a sua grande paixão, herdada dos pais. Nesta entrevista vamos ficar a conhecer melhor o homem e o escritor, o seu passado e o seu presente, algumas das histórias que viveu, em como quando viajava, levava literalmente às costas uma autêntica biblioteca, ou quando teve de improvisar uma palestra no Japão sobre o padre António Vieira, numa altura em que não era um reputado especialista nesta personagem. António Abreu Freire, hoje vamos falar sobre 82 anos de uma vida repleta... Já são 83. 83 anos, peço desculpa. De uma vida repleta de muitas vitórias, talvez algumas derrotas também, faz parte da vida as derrotas, mas é uma vida que levou aos quatro cantos do mundo. E começou aqui no Bunheiro, nesta casa, penso eu. Aqui mesmo. Em que começou a ler aos 4, 5 anos de idade, ia para a escola e já ensinava os meus a ler, os seus colegas a ler. Vamos retornar a esses 5, 6 anos e perceber como que era o António naquela altura, que nasceu numa casa de lavradores, em que ajudava os pais na agricultura. Como é que é esse António de há muito tempo? No Bunheiro já muito esquecido. Como todas as crianças da minha idade, com 7, 8 anos, andava à frente das vacas. Andava à frente do carro mais pequeno das vacas, que era o carro das vacas touridas. 5, 6 anos. 5, 6 anos, quando começávamos, logo podíamos caminhar, andávamos a ajudar os pais em qualquer coisinha, fosse o que fosse. E efetivamente, tinham vacas, mas também já tinham cavalos. Vacas e bois, e já havia cavalos na família. Era uma paixão. É uma tradição de família. Meus tios, meus avós já criavam cavalos e por isso eu os tenho ainda também. Portanto, o António foi para a escola e já sabia ler. Eu fui para a escola a ensinar os outros da minha idade a ler. Porque, como é que isso aconteceu? Porque eu aprendi a ler em casa. A minha mãe lia muito, tinha os livros em casa, livros que pertenciam a um tio-avô de meu avô, que era padre e que se implicou nas guerras liberais. Era do partido dos miguelistas, do rei Dom Miguel, e, portanto, depois daquelas guerras, ele teve que se exilar, desapareceu e nunca mais voltou. Mas o baú ficou. Trouxe um espólio literário. E havia um espólio de livros que eu lia. Não? Havia uma história, eu lembro que havia uma história de Portugal, havia almanaques, havia outros livros. Mas como é que começou a juntar o A mais o B mais o C para dar a minha mãe sabia ler muito bem, e o meu avô materno, e meu pai também, porque estava aqui, né? E todas as semanas lia jornais, lia o Correio de Voga, lia o Amigo do Povo, que eram os jornais que se difundiam nessa altura, e lia os jornais do Comércio do Porto, o jornal Novidades. Estamos numa freguesia que ainda não é uma freguesia muito evoluída, é uma freguesia muito rural. Ora, naquela altura, ainda mais rural seria. Como é que era o acesso à informação, aos jornais, por exemplo? As próprias acessibilidades não era o que há hoje. Não, mas havia na Mortosa uma elite muito interessante. Aliás, havia homens doutos na Mortosa, havia médicos, havia engenheiros, havia juristas, enfim, e o nome deles estão aí. Eles contribuíram para a formação do município, eles contribuíram para que a Mortosa fosse uma terra não só de sacerdotes, havia muitos sacerdotes, portanto, gente letrada, gente que sabia ler, escrever e contar e que tinha um certo número de conhecimentos. E as pessoas do Bunheiro tinham acesso a essa cultura? Algumas tinham acesso a essa cultura. Era um povo que se reunia à volta da igreja, à volta dos padres. Havia muitas famílias, por exemplo, que tinham, nessa altura, 2 pessoas da família dedicadas ao sacerdócio. Também uma forma também enfim, as pessoas tinham muitos filhos, é uma forma também de utilizar os filhos. Exatamente. Utilizar os filhos. E de reduzir um pouco os encargos com a educação. Também. Nessa altura havia que a Mortosa teria à volta dos seus 13 a 14 mil habitantes, por aí. O Conselho agora tem 10.500. Ou seja, houve uma fuga muito grande de gente daqui e uma mudança muito radical na maneira de ser, na maneira de estar. Mortosa degradou-se muito. Já lá vamos. Entretanto, o António vai para a escola do Celeiro. A escola do Celeiro. Que ainda está aí. Que ainda está aí, agora é um jardim de infância, não é? O professor Ramos, havia uma escola de meninos, uma escola de meninas, e aí tínhamos escola até a 3ª classe. Depois, já no meu tempo... Tinha a escola do Cruzeiro e do Celeiro. Havia a escola do Cruzeiro. E também lá em cima. No meu tempo, a escola do Cruzeiro começou a funcionar com a 3ª classe.
Isso é, portanto, em 1950, por aí, 1949, 50. E eu O fui Ramos lá fazer deve a ter terceira classe. reformado à volta de 70, por aí, mais ou menos. Naqueles 70, professor Ramos, que ainda me lembro dele, íamos aqui nesta O escola. professor Ramos Portanto, ensinou aí, não, até 60, na época de 60, 60. provavelmente final de 50, princípio de 60, né? E depois já fui fazer a quarta classe de admissão para um colégio do Porto, para o Colégio Universal do Porto, que era um dos melhores colégios do norte do país. E a partir daí... Chegou a frequentar o seminário ou não? O seminário de Aveiro depois, mas primeiro no Colégio Universal do Porto, que era um colégio que era dirigido por padres aqui da região, pertenciam ao Diocese do Porto. Um deles era um tio meu. E os meus tios, tinha 2 tios padres, que efetivamente me ajudaram nos estudos e que, em dada altura, a partir de 1959, providenciaram a minha ida para o estrangeiro. Muito bem. E forma-se cá, lá fora? Não formo lá fora, formo na Bélgica, em Paris, enfim, nos locais onde estudei, né? Essencialmente E acumulou na Bélgica. algumas formações? Em Paris acumulei tanto uma formação na área das ciências humanas e na área da física. E depois foi a carreira, comecei a minha carreira a ensinar na Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1964, no ano em que arrebentou a ditadura militar no Brasil. A ditadura instalou-se no mês de abril e eu fui para o Rio de Janeiro no mês de agosto desse mesmo ano. Não é? Comecei lá o meu trabalho de ensino até 1968 e depois disso, no Canadá e em outros países, voltei à Bélgica. Correu o mundo com Não com corri o mundo, mas exposições? corri um bom pedaço dele. Não foram os 4 cantos, porque ele é redondo, não é? Mas foi muito espaço na área da investigação científica, na área, portanto, da física, da geofísica, sobretudo. Percorri os espaços, digamos, do Atlântico Norte, do Ártico, da Sempre como Groenlândia. diretor das expedições, portanto, Sempre tinha com, expedições, consigo uma... sempre com expedições científicas, com E trabalhos eu ouvi dizer que científicos de levava uma investigação. autêntica biblioteca consigo. Sempre levei uma biblioteca comigo, sempre andei, digamos, com uma biblioteca às costas. Sempre foi, desde criança, desde que tive em casa essa mala, esse malão Que depois desapareceu? Que depois desapareceu. Desapareceu no dia em que apareceu um janota que levou a mala de couro com os livros e trouxe um rádio-pilhas. Já desapareceram. Um rádio-pilhas. Trocou pelo áudio. Exatamente, portanto foi a grande novidade. Mas a partir daí nunca mais deixei de ler livros e de ler muito. Era um leitor realmente quase compulsivo. E daí até escrever o primeiro livro é um saltinho. Não é um saltinho. O livro, digamos, o primeiro livro publicado foi em 1973, se não me engano. Há 53 anos. E 70, não tinha assim, né? 1970, assim, em 43, aos 30 e poucos anos, né? Foi assim, tem o livro 53 em anos, sim, exatamente. Exato. Portanto, foi o primeiro livro publicado em francês, o segundo também em francês. Ainda existem essas cópias? Existem ainda, existem. Um desses livros está à venda na Amazon por qualquer coisa como 400 e tantos euros, considerado por um livro raro. Não é? E depois alguns em inglês também. E comecei a escrever em português só no ano 2000. Só no ano 2000 é que comecei a escrever em português, por interesse em voltar, digamos, a escrever na língua materna. Bem, uma das suas grandes musas, se me permite essa expressão, é o Padre António Vieira, do qual tem alguns livros mais tarde. escritos. Como é que aparece esta Isto aparece por causa de paixão um trauma. pelo padre? Este é o último livro sobre o Padre António Vieira, que é uma biografia do Padre António Vieira. E é engraçado que isso foi um trauma. Isso foi um trauma no ano de 1979, eu estava no Japão, porque fui a um congresso, para dar conta do meu trabalho da minha equipa na área da geofísica, feita no norte do Canadá, portanto no Ártico, né? E encontrei lá um japonês que, pelo nome, descobriu que ele seria de origem portuguesa, né? E estabelecemos um diálogo. E ele disse-me que fazia parte de uma associação de gente que gostava muito da cultura portuguesa e tinha um especial interesse pelo Padre António Vieira. Perguntou-me se eu o conhecia. Eu disse que sim. Na realidade, eu não conhecia o Padre António Vieira, porque eu saí de Portugal com 16 anos, 16 para 17,
E tinha ouvido falar do Padre António Vieira, mas não sabia praticamente nada. Mas não ia dizer a um japonês que não conhecia Exatamente. o Padre António Vieira. Né? O japonês ficou tão admirado de eu dizer que sabia que me convidou, isto era uma sexta-feira, que me convidou para na terça-feira seguinte dar uma palestra sobre o Padre António Vieira. O que é que eu ia fazer? Não? Comigo aceitou. Eu não ia dizer ao japonês que não, enfim, que tenha paciência, eu tenho mais que fazer. Não, meti-me na biblioteca da universidade, que por acaso tem uma excelente biblioteca na área da literatura. Portanto, foi o que se safou mesmo, porque se não houvesse isso seria complicado. Exato, passei o fim de semana. Teria que ter uma gripe ao hora, se calhar, para Passei evitar. o fim de semana na biblioteca para na terça-feira conseguir dizer qualquer coisa sobre o Padre António Vieira. Isso traumatizou-me de tal maneira que eu nunca mais deixei de estudar o Padre António Vieira. Juntei toda a obra. Quantos livros é que fez sobre... Sobre Vieira, uns 4 ou 5, né? Todos eles com alguns já esgotados. Está abordando as várias fases de vida dele? Sim, portanto, livros genéricos sobre os sermões de Vieira, sobre a vida missionária dele e, finalmente, a biografia, que é uma biografia que está à venda. A última delas, sim, este livro foi publicado pela Academia de Letras no Brasil e que, portanto, já esgotou no Brasil, está já numa segunda edição, que deu origem a uma série de 10 episódios feita por uma empresa, portanto, 10 episódios que já passaram na televisão brasileira e que passarão na televisão portuguesa a partir do outono, da primavera que vem agora, dentro de pouco tempo. E, portanto, Se intitula A Pedra e a Palavra. antes de irmos ao Jesus Cristo, vamos deixar este assunto para o fim, mas o António também é uma pessoa também do cinema. Porque dentro dessa área também dá os seus passos, colabora com o Círculo da Banca há muitos anos. Sim. Foi também um dos precursores do Festival de Cordel. Sim. Bom, o cinema foi o facto que, das minhas investigações, o Norte sempre tem uma equipa de cinema a bordo. Nós tínhamos, aliás, uma mesa de montagem, uma Steinbeck, a bordo para montar filmes em 16mm, que fazíamos nós mesmos, né? E que montávamos a bordo. E, portanto, tenho uma certa experiência de cinema, não por ser eu cineasta, mas por acompanhar e estar ao lado do cineasta que durante anos esteve a bordo comigo, andou sempre a bordo comigo e registou as cenas que nós fizemos sobre o Ártico. E para clarificar, depois, vocês faziam investigação? Fazíamos investigação, então, hoje em dia é muito mais fácil com o digital, mas naquele tempo era filmes a 6mm, né? E a mesa de montagem, a Steinbeck, que tínhamos instalado a bordo, né? E fazíamos todo o trabalho a bordo. E, portanto, isso deu origem também a ter algum conhecimento de cinema que depois me permitiu participar desde há quase 20 anos no Festival Internacional de Cinema de Avon com António Valente, não é? Com António Valente. Muito bem. Os livros vão surgindo à medida que é de 1, 2, 3 por ano? Depende do material acumulado. Escrevi livros sobre o Padre António Vieira, escrevi livros sobre outros personagens que estão ligados mais ou menos diretamente à vida de Padre António Vieira, como seja, por exemplo, Martim Soares Moreno, foi um herói do Brasil, que graças ao livro que eu escrevi, o roteiro de Martim Soares Moreno, passou a ser considerado como um herói da nação brasileira. O livro saiu em 2018, em 2021, Martim Soares Moreno, que era um militar, que foi originário de Santiago do Cacém, foi incorporado na lista dos heróis da pátria brasileira, porque até então ninguém tinha feito um trabalho suficientemente desenvolvido sobre a atividade deste personagem na história do Brasil. Foi o primeiro criador, digamos, foi o primeiro governador do Ceará, da capitania do Ceará, e foi um homem que ajudou a expulsão dos holandeses do Brasil e a garantir a autonomia e a unicidade do Brasil. Sobre Martim Soares Moreno. E depois tem outros livros mais de caráter filosófico e de caráter científico, como seja o ensaio sobre identidade e cidadania, que também já esgotou. Enfim, com diários de bordo, este diário de bordo da viagem que fiz com os alunos universitários portugueses no ano 2000, até ao Brasil, os 500 anos do achamento do Brasil. Foi uma viagem que durou um ano. E depois o livro sobre a viagem pelos espaços do Padre António Vieira, que foi feito no ano 2007, porque no 2008 festejávamos os 400 anos. Essas viagens servem para recriar, para são estudar... São viagens de estudo, exatamente, são viagens de estudo, não é? São viagens de estudo. O que é que lhe dá essa viagem de estudo, além de poucos factos, já os tem, como é lógico? Dá-lhe experiência... A procura de documentos, e sobretudo documentos visuais, e a procura de documentos sobre o
personagens. Não é? Padre António Vieira passou por toda a costa brasileira, desde a Bahia até o Maranhão. Ele esteve em França, ele esteve na Inglaterra, ele esteve E o António, ao percorrer esses passos, de alguma forma também encarna um pouco no Ao mesmo que ele tempo, passou. permitiu-me, por exemplo, de ler os sermões que ele pregou nas igrejas e nos púlpitos onde ele pregou esses sermões. Não é? É uma maneira de, digamos, Qual é a de passagem refazer. dele que mais... É uma maneira de refazer a história do Padre António Vieira no local onde ele escreveu. Por exemplo, uma parte dos textos do Padre António Vieira foram escritos no Maranhão. Mas eu estive no Maranhão, em todas as missões por onde ele passou. Quais são os sermões que mais lhe dizem dele, ou que mais o tocaram? Bom, os sermões de Vieira são todos obras de arte, não é? Mas o sermão do Santo Antônio aos Peixes, que ele nunca pregou. É um Que é o sermão mais escrito, conhecido, portanto. é muito conhecido, um dos mais conhecidos. Ele nunca pregou esse sermão nunca foi pregado. Não é? Mas, enfim, ele foi escrito e foi publicado. O sermão do Bom Ladrão, o sermão da Sexagésima, que é talvez o mais conhecido de todos, o sermão da Rainha Santa Isabel, realmente, que depois está aqui exatamente comentado neste livro que acabei de publicar também no ano passado, em 2025. Ainda está à venda? Ainda está a sair muito bem, já está em impressão também uma segunda edição deste livro. Ele saiu em outubro, já está uma segunda edição a ser impressa. Não é? E, enfim, os livros vêm segundo a circunstância, segundo o mercado acredita, o mercado dita, não é? Sobre o cordel, durante o tempo que passei no Brasil, foram muitos anos a percorrer todo o Brasil, fui acumulando cordéis, ou seja, literatura de cordel, folhetos de cordel, e depois organizei em Portugal uma coisa que já tinha terminado há muito tempo, que são as Cantigas ao Desafio, e o Descante, e organizei o Fest de Cordel, que teve 2 edições. Que é organizado em vários concelhos. Em vários locais de Portugal, e que provavelmente irá acontecer mais uma vez este ano ainda. Muito bem. Vamos passar então para Jesus, o Cristo, isto com mais algum pormenor. Foram textos que foram sendo escritos à medida das circunstâncias, não é? Muitas vezes são discussões a bordo, são encontros com personagens que deram origem a conversas e que suscitaram interesse. O interesse por ali ver melhor o que é que estava escrito, as circunstâncias em que essa escrita aconteceu, a maneira como os primeiros cristãos criaram a imagem de Jesus, porque a imagem de Jesus, o seu perfil, é um perfil construído, não é um perfil documentado. Porque a imagem que dele temos não corresponde de todo à imagem que ele Sim, não corresponde, porque nenhum dos escritores, nenhum dos escribas que escreveu os textos do Novo Testamento conheceu Jesus, nenhum deles. Tudo é feito a partir de tradições populares. Essas tradições populares foram assimiladas e depois foram criadas. Mas é que quem conta um conto aumenta-lhe um ponto. Exatamente. Portanto, sabe-se que muito provavelmente, é certo e seguro, que era filho de mãe solteira, que exercia a profissão de carpinteiro, como o pai, que era carpinteiro, e que se tornou esse filho, portanto, de mãe solteira, que normalmente, sendo filho de mãe solteira, não teria a vantagem que teriam outros personagens nascidos em outras circunstâncias. Ele tornou-se um grande líder, um Messias. E aquele misticismo que há à volta dele, no nascimento dele, os três reis magos, ora bem, a estrela cadente... para que um filho de mãe solteira, para que um bastardo chegasse a ser um grande líder, alguma coisa de excepcional teria de acontecer. E essa coisa excepcional foi aquilo que inventaram, que criaram na ficção da vida dele, na construção do perfil. Daí a mãe devia ser... No nascimento, por exemplo. Primeiro, não se sabe onde é que ele nasceu. Não se sabe. Inventaram que terá nascido em Belém. Porquê? Porque os grandes reis de Israel, porque David, porque Saúl, nasceram em Belém. E se eles nasceram em Belém, então o Messias anunciado, o Messias que iria salvar Israel, devia nascer por lá também. Depois havia um oráculo também de um profeta e tal, que foram buscar. E tudo isso faz parte do enredo. E as histórias dos magos que vieram do Oriente, não é? A tradição acabou por fixar a história em 3 reis magos, mas os textos não dizem que eram 3 reis, não é? Dizem que haviam magos. Não é? Ofereceram ouro, incenso e mirra, então supõe-se que foram 3.
Um para o ouro, outro para o incenso, outro para a mirra, mas um pode ter oferecido tudo e o outro pode ter oferecido simplesmente abóboras. E a questão da estrela que os guiou... E a estrela era uma tradição que durou até o século XVIII, de que os astros, os fenómenos astrais, os fenómenos cometas e a aparição de estrelas novas eram sinais dados aos homens pelas divindades de que qualquer coisa iria acontecer. Portanto, e tudo isso foi incorporado na história fictícia do personagem. Né? E claro, como era um grande líder, teve que fazer milagres, teve que provocar o regime instituído, e é verdade que Jesus foi um ativista. Agora, não se sabe exatamente que tipo de ativista foi. Não foi um ativista militarizado, isso não foi. Mas tinha a sua claque, tinha a sua equipa que o protegia, a sua milícia. Ordens de soldados, né? no Teriam os discípulos, aqueles 12 discípulos, que seriam 12, seriam mais, pouco importa, o número 12 é um tanto fictício, que o protegiam. E os muitos milagres que lhes foram atribuídos? Realmente a história... Esses milagres não são constantes, ou seja, os evangelhos, cada um conta os milagres que quer. Só há um milagre que é contado nos 4 evangelhos. Só um. Que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Um grande líder tinha que fazer milagres. Não é? Então atribuíram-lhe quantidade de milagres. Mas nenhum dos escribas que escreveu os evangelhos, que escreveu bastante tempo depois, 50, 60 anos depois do desaparecimento de Jesus, nenhum escriba foi perguntar à família dos miraculados: olha, foi verdade que o seu parente que era coxo passou a... ou o seu parente que era cego passou a ver, ou a sua filha, a filha do Jairo que era uma criança nessa altura, que estava morta, ressuscitou? Nenhum foi verificar se isso tinha realmente acontecido. Não há testemunhos. É apenas a tradição que dizem que isso aconteceu. Tinha que se atribuir isso a um grande líder. Muito bem. E depois a história da sua morte, igualmente, é uma história. Se lermos como um detalhe a história da paixão e da morte de Jesus, é inconsistente, não é? Não dá para seguir aquilo. Não é? Jesus dialogou com Pilatos. Tudo bem, em que língua? Que língua é que os dois falavam? Pilatos era um romano, provavelmente falava grego, porque era um oficial de alta patente, mas não falava aramaico. Ele estava lá há pouco tempo ainda, naquela zona, morava em Cesareia, vinha para Jerusalém por ocasião das festas, e em que língua que eles falaram? Provavelmente não chegaram a falar. Em que língua, o que é que aconteceu? Quem assistiu a todo esse processo que é contado, não é? Foi condenado pelo Sinédrio. Não foi, é impossível. O Sinédrio não podia reunir-se naquele momento. O Sinédrio, para condenar alguém, tinha que criar, digamos, o tribunal e tinha que se reunir 2 vezes, em 2 dias diferentes, e nunca em véspera do sábado, do dia sagrado. Ora, foi exatamente em véspera do sábado. Esta religião então nasce um pouco para controlar as massas... Aproveitou-se um pouco os evangelhos que foram escritos? Ou... Os evangelhos foram escritos por gente que nem sequer era de Jerusalém, que não conhecia a cidade de Jerusalém, porque mostra nas andanças de Jesus, fazendo que Jesus fez isto, fez aquilo, fez outra coisa, foi deste lado para aquele e tudo mais, mostram que não conheciam a cidade de Jerusalém, que não conheciam também o espaço por onde ele andou, porque ao escrever as viagens que ele fez, era impossível fazer aquelas viagens no tempo que está marcado. Portanto, foram redatores, foram escribas que, não conhecendo os passos, fiando-se simplesmente nas histórias, criaram os evangelhos para anunciar uma boa nova. Através de tudo isso temos de tentar descortinar. Não é? Através de tudo isso... A Bíblia surge então como o primeiro canal de marketing da suposta igreja que iria nascer. Toda a Bíblia, todo o Novo Testamento que escreve a propósito de Jesus e dos primeiros cristãos foi escrito numa língua que não foi aquela de Jesus. Jesus falou em aramaico e todo o Novo Testamento está escrito em grego. Aliás, foi a grande sorte do cristianismo, porque o grego era uma língua, chamemos-lhe universal, uma língua de uma vasta população. O aramaico era a língua de um povo vencido, porque pouco tempo após a morte de Jesus, 40 anos depois, Jerusalém foi destruída. A nação judaica foi destruída, nunca mais houve nação judaica até 1948. Portanto, não havia interesse em que o cristianismo
se desenvolvesse em língua aramaica, porque era a língua de um povo vencido. Muito bem. E estes livros constroem então um pouco algum desses factos que dão comprovados à Igreja, não é? Sim, o livro vai este livro tenta ir ao essencial, ou seja, através de todas essas dificuldades de compreensão, ir buscar aquilo que pode ser realmente verídico e em que circunstâncias essas coisas aconteceram. As circunstâncias da vida de Jesus, do tempo em que ele viveu, não é? Jesus terá nascido uns 5, 6 anos antes da nossa era e morreu no ano 30. Aí, hoje, é certo que ele morreu quando foi condenado no ano 30. Foi condenado por quê? Porque foi apanhado em flagrante numa ação de ativista, numa ação violenta, num ataque, num ataque às bancas de câmbio e aos corrais de gado que serviam para fornecer os animais que eram oferecidos ao templo e aos sacerdotes como sacrifícios. E por causa dessa ação que virou uma espécie de balbúrdia coletiva, Jesus foi apanhado em flagrante e foi rapidamente condenado e foi morto. Porque praticar um ato daqueles no momento de uma festa importante era muito grave. Foram atrás dele, apanharam-no e em menos de 24 horas estava julgado pela autoridade romana e condenado à crucifixão, que era a condenação normal que acontecia no caso de pessoas como ele, que procuravam balbúrdias desses. Um livro com quase 600 páginas, mas podia ter 1000, 1500. Vai haver uma segunda edição? Como é que... Não, para já chega a este. O livro tem 528 páginas, portanto, é um livro muito documentado do ponto de vista de citações. E é curioso que de todas as citações, apesar da bibliografia que aparece no final do livro, que é uma bibliografia dos principais textos que nos últimos 20 anos foram escritos sobre o personagem de Jesus, as citações de que eu me sirvo no texto são exclusivamente as citações dos textos do Novo Testamento. Unicamente. O resto não me fiei, digamos, não procurei referências em outros estudiosos que estudaram e publicaram sobre Jesus Cristo nos últimos 20 anos.